Urgente, Donald Trump parte com tudo para cima dos ministros do STF e manda um recado diretamente ao Brasil. Ele já declarou guerra e tudo por causa de Bolsonaro. Mas não é só isso não. Segundo esses jornalistas conceituados, olhem o que eles estão querendo fazer com o Brasil. Em relação à posse de Donald Trump e Bolsonaro, a PGR já se manifestou e o que eles disseram é inacreditável. Comentaristas, porque a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a liberação do passaporte e a permissão para que Jair Bolsonaro vá à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. O órgão atendeu a um pedido do Judiciário e afirmou que essa solicitação do ex-presidente é baseada em satisfazer seu interesse privado, não havendo evidências de interesse público que justifiquem a sua presença no evento. Mas, Paula, independentemente do que eles vão decidir, a situação fica muito ruim para o Alexandre de Moraes, com Bolsonaro aqui na posse do Trump ou sem Bolsonaro. A situação fica muito ruim. Agora, se mandar a Michele Bolsonaro, muitos vão questionar por que a esposa de Jair Bolsonaro está aqui. Se mandar Bolsonaro, Bolsonaro também vai explicar o imbróglio todo para conseguir a liberação do passaporte. Ou seja, eles esticaram tanto a corda, mas tanto, Paula, dobraram tanto a meta. Eu me lembro do desembargador Sebastião Coelho falando para a gente aqui, eles foram tão longe que agora ficou muito difícil de voltar. E a sensação é essa agora para eles. Porque eles dobraram tanto a aposta, eles esticaram tanto a corda, eles rasgaram tanto nossas leis, nossa Constituição, o processo legal, perseguição política escancarada com o presidente Bolsonaro, com deputados, Marcel Van Hatten, com Nicolas, Bia Kicis, com senadores, enfim, que agora se eles não prestarem atenção, só vai piorar para eles, porque antes de melhorar para todos nós, vai piorar muito para nós, mas vai piorar muito para eles também. Eles acabaram se colocando num beco sem saída. Essa situação do presidente Bolsonaro seja talvez o primeiro exemplo disso, que para o presidente Bolsonaro ir ou não ir, ter autorização ou não, para o presidente Bolsonaro nada muda, muito pelo contrário. Se ele vier ou se ele ficar no Brasil, o verdadeiro retrato do Brasil vai ser exposto. Porque as pessoas vão começar a puxar o fio. Mas espera, ele cometeu algum crime? Por que ele está sem passaporte? Porque ele se tornou inelegível. E por que ele se tornou inelegível? Porque ele fez uma reunião como presidente da República com os embaixadores para explicar o processo da nossa votação eletrônica que não respeita o artigo 37 da Constituição. Ou seja, vamos acompanhar, Paula, apesar de serem assuntos diferentes, eles estarão conectados ali na frente. O desenrolar dessa história da meta, dos checadores, da pressão, 72 horas para explicar, porque essa conta vai chegar como um todo, muito grande, muito pesada, na porta do gabinete do Alexandre de Moraes. Do Xandão, como queiram. E a humilhante derrota de Lula e da imprensa profissional deixa evidente o próximo passo do regime. A derrota não foi apenas do regime lulista. A imprensa profissional foi humilhada durante o escândalo de monitoramento do Pix. A maior parte do povo percebeu que quase todo jornalista não passa hoje de militante de redação que faz propaganda do regime. Logo, quando os militantes de redação afirmam que algo é fake news contra o governo, a desconfiança aumenta ao invés de diminuir. Censurar as redes sociais é uma questão de sobrevivência para o regime e para a imprensa profissional. Olha, a gente conversa com o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, a quem eu agradeço pela presença aqui no CNN Arena. Muito obrigado, deputado, pela presença. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os telespectadores aí da CNN. Deputado, o senhor publicou um vídeo esta semana que viralizou, né? Eu recebi o vídeo em vários momentos, né? E houve críticas por parte do governo em relação ao seu vídeo. Como é que o senhor explica essa crítica aí? Como é que o senhor recebeu as críticas do governo federal e depois a decisão de revogar a medida? Pelo visto, o governo do PT tem muita dificuldade em lidar com a verdade. Afinal de contas, eu inclusive no vídeo falo que o Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser, e mostrei um histórico disso, como por exemplo a promessa da picanha, que até hoje não veio, como por exemplo a promessa de não taxar as compras da China, e estão sendo taxadas, e também a promessa da isenção de imposto de renda também não veio, ou seja, há um histórico do PT de fato de enganar as pessoas. O vídeo ultrapassou 220 milhões de visualizações, e isso é muito mais do que um número, Leandro, isso é uma demonstração fática de que as pessoas estão indignadas com um Estado que só toma dinheiro e não devolve isso para a população em formato de segurança, de saúde, de educação. Pelo contrário, tem aumentado os gastos da presidência, batido recorde, tem feito festas com dinheiro público, como a gente já fez, e principalmente sendo irresponsável com o dinheiro do contribuinte, e por isso que viralizou, porque é verdadeiro. Agora, deputado, autoridades falam que devem abrir um inquérito para poder investigar parlamentares que divulgaram fake news. As autoridades não citam os nomes dos parlamentares. O senhor acredita que pode ser investigado?
eu estou sendo investigado porque eu chamei o Lula de ladrão. Ou seja, inquérito por inquérito, abrir mais um para mim e entrar na fila. Afinal de contas, se você é honesto aqui nesse país, a chance de você ser perseguido é gigantesca. Agora, saudades, né, de quando o Ministério Público Federal, de quando a PGE, de quando o STF se preocupava em investigar a facção criminosa, se preocupava realmente em olhar a corrupção que acontece dentro da política, as malas de dinheiro que foram encontradas, por exemplo, com o Guedel. Saudade de quando, de fato, os criminosos eram os criminosos. E não quem faz um vídeo com um fundo preto, sem gastar um centavo de dinheiro público e simplesmente tendo ainda que combater ainda mentiras e ataques por boa parte de uma imprensa que é comprada por esse governo. Deputado, o senhor apresentou, se não me falha a memória, o senhor e mais outros 2 parlamentares apresentaram um projeto de lei, é isso? E também uma ação do Supremo Tribunal Federal sobre o caso da Receita? Nós estamos elaborando uma ação de controle de constitucionalidade juntamente ao PL Nacional, é uma peça elaborada, mas, visto a revogação, de fato, não perde-se o mérito, né, nesse sentido. Tínhamos também outras PECs, inclusive uma outra PEC, né, que abrange também a questão do Drex, que há um intuito, sim, pelo que a gente está vendo, de algumas pessoas de acabarem, né, com o papel moeda físico, e a gente sabe que isso é mais um controle mesmo do Estado, só que todas as ações que iríamos fazer judicial não vai ser necessário mais ser feito, porque, de fato, agora o PIX, digamos assim, voltou. Você aí, trabalhador informal, entregador de iFood, pedreiro, manicure, trabalhador informal, não mais terá, né, a lupa do governo em cima dos seus braços. Agora, deputado, o que o senhor acha que aconteceu? Porque houve uma falha, alguns dizem, de comunicação do governo. O próprio governo fala que não, que a oposição que disseminou fake news nas redes sociais, e isso fez com que a população não entendesse o que estava acontecendo. A população ficou em dúvida porque se a informação era de que a Receita Federal iria monitorar a movimentação financeira até R$5 mil, a população ficou com receio de que caísse na malha fina e no futuro poderia aplicar uma multa da Receita Federal, né? E isso não foi esclarecido. Qual o ponto que o senhor destaca que o governo poderia destacar antes dessa medida? E era fake news, por que revogou? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. Afinal de contas, é impressionante, né? Eles comunicam algo, a gente recebe essa notícia, mostra a verdade, e eles simplesmente dizem que não, vocês são incapazes de entender. Só o governo do PT consegue entender as medidas deles. E se você discorda, ou se você faz um vídeo elucidativo, você é considerado um fascista, um nazifascista, como, por exemplo, não somente o Haddad, mas agora o novo, né, secretário de comunicação do governo, inclusive dou boas-vindas a ele, diz que a oposição ela é fascista. E todo aquele, né, que inclusive está a favor disso ou divulga essas informações também é. Ou seja, se você discorda de mim, você se torna um inimigo. Eu sou o contrário. Eu acredito que a gente precisa concordar e discordar. Deixei muito claro no meu vídeo que não importa se você é de direita, esquerda, centro. Isso é uma luta que o Brasil uniu em prol de não ter o governo simplesmente tendo a possibilidade de ter uma lupa no seu dinheiro e, no fim das contas, poder aplicar ali um imposto que não estava sendo aplicado anteriormente. E essas pessoas, lembrando, são pessoas comuns, trabalhadoras, e que se elas não fazem isso, basicamente elas não conseguem sobreviver. Afinal de contas, o Estado brasileiro custa e muito caro. 15 de janeiro, esse dia vai ficar na história. Um tsunami democrático, um tsunami de democracia, uma onda imensa de democracia, quase direta, lavou a alma do Brasil. Foi a demonstração mais clara da ágora digital. É como se 225 milhões, não tem isso no Brasil, mas o Nicolas conseguiu em 2 dias, cresceu mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Ele hoje está no Instagram mais que o Lula, acima do Lula. Ele está com 13 milhões e 400 mil, se não me engano, né? E Lula está com 13 milhões e 300 mil. Já passou até o presidente da República. Mas, enfim, voltemos. O caso do PIX. O que eu vi foi um referendo digital. Parece que o deputado Nicolas Ferreira, do PL, convocou a nação para se manifestar sobre uma fiscalização que cairia sobre os mais pobres. Sobre 40 milhões de informais, dizem que o número de informal é esse, né, que vão ficar sujeitos, ou não, né, dependendo da movimentação, a declarar imposto de renda. E pagar imposto de renda e pagar multa por não ter declarado. Não é taxação, não é tributo sobre o PIX, que eu acho que não pode ser criado numa instrução normativa da Receita Federal, teria que ser criado no Congresso Nacional, né? Mas, enfim, e ele alertou para isso e pediu, em 4 minutos, e pediu que a nação perguntasse por que as estatais que davam lucro agora dão prejuízo. Por que não há transparência de gastos de pessoas públicas?
da Presidência da República, as grandes autoridades do Supremo, para saber o que eles estão movimentando, enfim, em nome da nação brasileira, para prestar serviços à nação. Eles fazem parte do Estado e são prestadores de serviço à nação. Para isso que existe o Estado. Bom, gente, foi num crescendo incrível e a manifestação foi tão grande que preocupou o presidente da República. O presidente da República percebeu, olha, que a desaprovação dele já é maior que a aprovação, mostram já 2 pesquisas. Ele deve ter ficado preocupado com isso e, demonstrando o seu espírito democrático com o resultado desse referendo, ele deve ter dado ordens para o ministro da Fazenda para cancelar essa ideia maluca que só ia provocar desgaste ao governo em busca de taxar os mais pobres, que já pagam pela inflação. O imposto da inflação é o mais injusto que existe, porque a pessoa simplesmente está vendo o seu dinheiro se desvalorizar, a sua capacidade aquisitiva encolher. Esse é o imposto da inflação que é causada por excesso de gastos do governo e dá um desequilíbrio fiscal. Para resolver o desequilíbrio fiscal, o governo tem que arrecadar mais. Não, basta gastar menos, prestar bons serviços públicos e mandar embora todo mundo que foi inventado, inventou ministérios, tinha 22, passou para 39 ministros, se não me engano. Isso é muita despesa. Fora as despesas de festas, etc., de viagens, hotéis 5 estrelas, essas coisas, mas enfim. Aí o governo anunciou. Não foi Haddad que anunciou, ele passou o anúncio para o secretário da Receita, Robson Barreirinhas, né, porque era uma instrução normativa. E aí ele disse que foi necessário para fortalecer uma medida provisória que vai fortalecer o PIX. Mas o mais importante que ele disse é para vocês se alertarem. Ele revelou que a imprensa foi parceira do governo nessa tentativa. Agradeceu a imprensa pela tentativa. Uau! Isso é muito grave, né? E o Nicolas venceu. É um herói do povo, não há dúvida. É a prática da democracia direta do povo. O povo se manifestou. Bom, aí falou o ministro da Fazenda, que disse que, para ter uma saída honrosa, o governo criou uma medida provisória. Ele não disse isso, eu é que estou dizendo. Ele anunciou a medida provisória que confirma tudo que já existe no PIX. Sigilo bancário, a gratuidade, né? E aí acrescentou mais uma, aproveitando-se de que muitas pessoas hoje estavam assustadas e diziam, não, se é para pagar pelo PIX, então tem um acréscimo, igualzinho muita gente faz com cartão de crédito. Aí aproveitando, aí tem um mote dessa medida provisória, que é equiparar o PIX à moeda corrente nacional. Já está equiparado, todo mundo sabe disso. Ninguém mais usa dinheiro, usa o PIX. Paga a conta mostrando, vai com o celular ali, lê o QR Code, paga. Não, é como se faz todos os dias. Ou seja, essa medida provisória é só, digamos, uma saída honrosa. Nós tivemos que cancelar isso porque vem algo melhor para confirmar o PIX, né? E não faltou as acusações, o crime de fake news. Eu não vi nenhuma fake news no Nicolas. Tinha lá informação e opinião. Entre a opinião, ele dizia, olha, não vai haver taxação do PIX, mas eu não duvido, porque disseram que não ia taxar a blusinha lá chinesa, né? Ele é político.
E como vocês viram, Ana Paula Henkel foi precisa em dizer que Alexandre de Moraes esticou a corda demais, que eles chegaram muito longe, não tem como voltar. É como eu venho falando sempre, ele está totalmente encurralado. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Independente do que vai acontecer, o mundo já sabe o que o Brasil está fazendo com Jair Bolsonaro. E segundo o Jornal Street, um dos jornais mais importantes do mundo, Alexandre de Moraes e Luiz Inácio Lula da Silva do PT estão na mira de Donald Trump. E olhem esta notícia. Jornal revela que Trump pode aplicar sanções ao Brasil. Bolsonaro seria um dos motivos. Recentes informações indicam que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, considera impor sanções econômicas ao Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou na última segunda-feira uma explicação ao ministro Alexandre de Moraes do STF sobre o convite recebido para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Bolsonaro afirmou que recebeu um e-mail do cerimonial do evento, considerando por ele como convite oficial. A posse está marcada para o dia 20 de janeiro em Washington. A situação de Bolsonaro, no entanto, é delicada. Com o passaporte retido por determinação judicial, o ex-presidente precisa de autorização do STF para viajar ao exterior. Alexandre de Moraes, antes de tomar qualquer decisão, solicitou provas concretas de que Bolsonaro está realmente na lista dos convidados. E enquanto isso, fontes próximas ao governo de Donald Trump têm expressado preocupação com desdobramentos da situação. De acordo com o Wall Street Journal, a postura do governo brasileiro em relação a Bolsonaro pode impactar as relações com a administração de Trump, que já enfrenta tensões com o governo de inclinação à esquerda. E para quem achou que ia ser tranquilo a posse de Donald Trump, ele veio e veio com tudo para mostrar que ele vai combater de vez esta esquerda mundial, principalmente aqui também no Brasil. Como vocês vê, Bolsonaro é alguém muito importante para Donald Trump. E mesmo assim, eles não liberaram, a PGR não liberou a ida de Bolsonaro. Particularmente, na minha opinião, Alexandre de Moraes não vai recuar. Agora eu quero saber de vocês seguidores aqui do canal, vocês acham que ele vai recuar? Mas foi o que disse a Ana Paula Henkel, né? Seja qual decisão ele tome, a situação vai ficar cada vez mais complicada. Como vocês podem ver, Donald Trump já falou até em sanção no Brasil por causa desse ativismo judicial que está acontecendo aqui. Essa perseguição política a adversários da esquerda. E Donald Trump veio nesta fase agora diferente para realmente acabar de vez com a esquerda mundial, principalmente o que está acontecendo aqui no Brasil, essa perseguição a adversários políticos do governo de esquerda. Bom, gente, e vocês? O que vocês acham que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de agora, eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscrever no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Muito obrigada a todos, eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Até nosso próximo encontro.